Então, boa noite a todos. A gente está iniciando agora a palestra na qual o professor Nilson vai estar dando esse período de aula para a gente. Ele vai estar falando sobre os cuidados missionários, né? O bem-estar espiritual, emocional, mental e físico. Então, todos ficam à vontade e pode iniciar, professor Nilson. Gente, boa noite. É, a paz do Senhor Jesus para todos. Primeiramente, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, porque eu gosto muito de falar, de compartilhar acerca da palavra de Deus, acerca de experiências e vivências que a gente desenvolve aí ao longo dos anos. E essa aqui é a nossa terceira tentativa para eu trazer essa fala aqui para vocês. Eu espero que dessa vez dê certo. Já deu certo em nome de Jesus. E vamos lá. Durante a minha fala, se você quiser intervir, se você quiser fazer alguma pergunta, se você tiver alguma colocação, fique à vontade, porque de fato não será uma pregação, mas vai ser uma aula mesmo, onde nós vamos estar trocando informações e experiências para o nosso crescimento. Essa aula ela tem como título, né, o cuidado o cuidado do missionário, o cuidado da família do missionário, o cuidado do ministério do missionário, o cuidado do missionário em todos os seus aspectos, mas principalmente na questão da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, porque vejam bem, queridos, quando que nós, né, aceitamos Jesus, primeiro a gente inicia com aquele fogo e a gente quer falar, a gente fica igual carro velho, aonde para prega. Que a gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente quer participar de todas as reuniões. O novo convertido, ele é assim, ele é muito entusiasmado, ele quer estar em tudo, né? Aí depois passa aquele primeiro momento, ele já está meio que habituado com muitas coisas, depois ele também começa a ter uma vida para além das quatro paredes da igreja e já vai diminuindo um pouquinho a convivência dele na questão da igreja. Mas tem aqueles que realmente se lançam de cabeça e abraçam tudo o que vem pela frente. Se envolver tanto assim na obra jamais é errado. Pelo contrário, a gente tem que se envolver mesmo, a gente tem que participar, a gente tem que se fazer presente. No entanto, nessa caminhada, nesse processo, às vezes a gente esquece um pouco da gente, porque afinal de contas, a demanda é muito grande. Os serviços dentro da igreja requer de nós muito empenho, muito envolvimento. E aí, nesse processo, o que acontece? A gente aprende expulsar demônio, a gente aprende a orar, a gente aprende a jejuar, a gente aprende a ler a Bíblia, a gente aprende a fazer ação social, a gente aprende a fazer um monte de coisa e a gente quer estar inserido em tudo isso. Mas, às vezes, a gente esquece de nós. Às vezes a gente esquece da nossa humanidade, às vezes nós nos esquecemos da mente, de cuidar do cuidado da mente, do cuidado do corpo. Às vezes esquecemos que nós temos um limite e que um dia a conta chega, porque se o corpo está sobrecarregado, então o estresse vai vir, o cansaço vai vir, a fadiga vai vir, e às vezes não vamos estar tão disposto a vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós, simplesmente porque lá atrás a gente não deu uma pausa para cuidar da mente, para cuidar das emoções. E por isso hoje, às vezes, nos encontramos desequilibrados.
Eu sou bailarino, eu faço parte de uma companhia de dança aqui em Goiânia. Eu sou de Belém do Pará, mas atualmente eu moro aqui em Trindade, em Goiás. E na companhia, nós viajamos dentro e fora do Brasil pregando a palavra de Deus por meio da arte. Então a gente usa a dança, a gente usa a música, a gente usa o teatro, a gente usa a pintura e outras ferramentas mais como um meio de evangelismo. E nós falamos muito lá sobre o nosso corpo ser o nosso instrumento de trabalho. Nós falamos muito sobre a nossa mente, ela tá sempre passando por essa renovação, porque o artista ele é muito vulnerável, né? Se ele não cuidar das suas emoções, ele fica muito desequilibrado. E tudo isso nós falamos lá, que é necessário que haja esse olhar mais amplo para cuidar da mente, para cuidar do corpo e para cuidar das suas emoções. Nós somos, né, um conjunto de espírito, alma e corpo, e uma vez que um desses estão desalinhado, vai trazer o impacto numa área, né? Se a nossa alma ela está triste, ela está abatida, o nosso corpo de alguma forma vai manifestar isso e aquela alegria no espírito já não vai estar tão evidente. Por isso é necessário que a gente se envolva assim, na obra e em tudo aquilo que a igreja nos oferece. Mas também nós precisamos respeitar a nossa humanidade. Também nós precisamos atentar para os sinais que o nosso corpo, o nosso físico dá, porque afinal de contas, o nosso físico, ele traz sinais, ele aperta ali um botão de alerta, ele fala, né? Nós sabemos que o corpo fala, o rosto fala, tudo fala, e se nós ignorarmos esses pequenos sinais que o corpo traz, às vezes ele vai gritar, e quando ele gritar, já seja assim um tanto mais difícil de cuidar Tá tendo aquilo. interferência para vocês ou só para mim? Estão conseguindo ouvir? Estamos ouvindo? Tá certo. Então é só para mim mesmo. Pode continuar, vou organizar. Certo. E aí, irmãos, atentar justamente para esses sinais. Se eu for perguntar aqui para vocês, quantos aqui tem uma promessa de Deus na sua vida? Eu tenho certeza que todos vão dizer eu, vão levantar a mão. Se eu perguntar quem tem uma palavra que um dia recebeu de Deus, com toda certeza você vai levantar a mão. Às vezes, você recebeu o encargo de Deus para você cuidar de vidas na sua igreja, ou num projeto na sua cidade, ou para você ir para uma outra nação, ou para você ir para uma outra cidade ou para um outro estado. E tudo isso é necessário que você e eu estejamos saudável, porque se o nosso físico não estar saudável, como é que nós vamos responder ao Senhor de forma positiva nesse encargo que ele nos deu? Sabe, irmãos, a minha esposa ela é nutricionista e eu ouço muito as falas dela, né? Porque ela traz para casa a demanda do paciente e assim um público muito difícil que a minha esposa atende é o nosso público. É nós enquanto cristãos. Porque, irmãos, nós somos um tanto indisciplinados, conosco mesmo, sabe? E às vezes a gente até atende o outro, às vezes a gente até paga um preço a mais pelo outro na igreja, às vezes a gente até se doa um pouco a mais para os de fora, só que quando a questão é
com a gente, comigo, aí nós somos um pouco indisciplinados. E eu percebi, depois que eu, né, entrei no campo da psicologia, eu percebi que nós os cristãos, a gente se esconde muito atrás de Jesus. A gente barganha muito. Então, assim, ah, eu eu tenho um problema de coluna. Não, em nome de Jesus eu vou ser curado. Não, em nome de Jesus eu vou. Irmãos, isso é bíblico. Em nome de Jesus, nós vamos ser curados. Se tem um problema de coluna, vai curar, porque Deus é poderoso para fazer não só essa cura, mas todas as curas. Só que aí a gente se pergunta: você está fazendo um exercício para fortalecer esse abdômen, para fortalecer essas costas, para fortalecer essa coluna? Você já procurou, né, na sua cidade ou pelo menos na internet um curso grátis de Pilates, aonde você vai ser orientado por um profissional como fortalecer a sua coluna, o seu tórax, para que realmente você inicie um processo de cura? Ah, nossa, eu tenho uma dor de cabeça crônica. E entendam que isso já são sinais que o físico está dando de que algo precisa acontecer, porque a dor está intensa. E não, em nome de Jesus, eu vou participar de uma oração de libertação lá na minha igreja e essa dor vai passar. Eu também creio nisso, irmãos, que em uma oração Jesus, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio piamente em cura assim instantânea. Mas o que é que nós estamos fazendo? Por que essa dor, né? Será se eu não estou com alguma questão no estômago, pelo fato de eu estar comendo errado, pelo fato de eu estar ingerindo coisas em excesso e, portanto, o suco gástrico, né, quando é liberado ali no meu estômago, e isso está prejudicando e gerando uma dor de cabeça crônica em mim que não passa. Então, são questões que a gente sempre vai estar esbarrando, irmãos, naquilo que é físico e naquilo que é espiritual, porque nós somos realmente um conjunto, né? Até hoje, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, até hoje, ela já reconhece um bem-estar do ser humano, não só numa questão física, não só numa questão psíquica, mas também numa questão espiritual. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que uma pessoa saudável é aquela que está saudável no seu físico, é aquela que está saudável na sua mente e é aquela que está saudável no espiritual. Então a gente percebe que é um conjunto para que a gente realmente traga para o físico, para a mente, aquilo que nós vamos chamar de homeostase, que é um equilíbrio no físico. Aí vocês podem falar assim: ah, mas nos dias de hoje você quer que a gente seja 100% equilibrado, 100% sarado, 100% curado. Não, nós não estamos e não somos 100% esse equilíbrio, essa cura, mas é justamente isso. A gente não diz que o melhor remédio é a prevenção, então é justamente isso. O tanto que eu sou responsável com o meu chamado para com Deus, o tanto que eu sou obediente as ordenâncias de Deus, o tanto que eu sou comprometido com as coisas de Deus, vai mensurar o tanto que eu cuido do meu corpo,
vai mensurar o tanto que eu cuido do meu físico, do meu espírito, da minha mente, né, que aí envolve a alma. E aqui, irmãos, entendam bem, em nome de Jesus. Aqui nós não estamos falando em ser gordo, em ser magro, em ser feio, em ser bonito, em ser alto, em ser baixo, estética. Não é isso. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde, porque eu acho que vocês conhecem pessoas muito magrinhas que estão assim com diabetes, que estão com pressão alta, que estão completamente fora de um padrão de saúde. Então aqui a conversa não é sobre estética, mas a conversa é sobre saúde. Que o tanto que eu sou comprometido com aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, isso vai dizer, isso vai mensurar o quanto que eu cuido do meu corpo. E o contrário é verdadeiro. O tanto que eu cuido de mim, o tanto que eu me importo comigo, o tanto que eu tenho um olhar para dentro de mim, vai dizer o tanto que eu honro, o tanto que eu respeito, o tanto que eu quero viver aquilo que Deus um dia liberou sobre a minha vida. Aqui no aqui em Josué, capítulo 14, foi uma palavra que eu compartilhei domingo na minha igreja, vai falar o seguinte: Josué, capítulo 14, versículo 7, vai dizer o seguinte para a gente: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será por herança, para ti e para teus irmãos, para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida este 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos, ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque eu te ouviste, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. O que nós vamos aprender aqui nessa passagem, irmãos? Aqui, nada mais, nada menos, é Calebe tomando posse de uma promessa, de uma palavra que há 45 anos tinha sido prometido a ele. Só que o que nos chama a atenção é que esse homem ele tinha 40 anos, Deus liberou uma palavra sobre ele, Deus fez uma promessa para ele, e agora ele tinha que ter toda uma trajetória, porque ele não sabia quando que essa palavra ia se cumprir, ele não sabia quando essa promessa ia se cumprir. E agora ele tinha toda uma trajetória de zelo para o cumprimento dessa palavra. Só que o cumprimento dessa palavra, dessa promessa, não vem em um ano, não vem em 5 anos, não vem em 10 anos, não vem em 20 anos. O cumprimento dessa palavra vem só depois de 45 anos.
E aí, o que que a gente aprende aqui? Olha a trajetória que Caleb precisou fazer para que ele pudesse vivenciar o cumprimento da promessa. E aí pensa, irmãos, ele vivendo em contexto de guerra, em contexto de combate, em campos ali, sabe, de ora entrar em cidade para conquistar, ora sair de cidade, ora na frente de guerra, ora ferido, ora... Pensa o contexto que esse homem teve que vivenciar. O tempo não foi suficiente para ele desistir dessa promessa. Mas agora imagina se esse homem não cuidasse do físico dele. Imagina se esse homem não cuidasse da mente dele. Imagina se esse homem não cuidasse da alimentação dele. Imagina se esse homem não cuidasse das emoções dele. Porque se você for ler algumas passagens anteriores, tanto em Números, quanto em Deuteronômio, quanto em Êxodo, você vai ver que os outros que foram com ele traz um relatório completamente negativo. E ele foi o cara que se levantou e falou assim: olha, lá onde nós fomos tem gigante, mas a terra é boa, então vale a pena conquistar. E às vezes esses homens que trouxeram um relatório negativo, não falaram apenas naquele momento ali, mas talvez ficaram buzinando no ouvido dele, às vezes dia e noite. Caleb, desiste disso. Caleb, vamos desistir, isso não é para nós. Mas ele sabia o valor dessa palavra e dessa promessa que um dia foi feito a ele. É por isso, irmãos, que os anos passaram, mas ele permanecia fiel e firme no propósito, porque enquanto ele não vivenciasse o cumprimento dessa promessa, ele não ia se dar por satisfeito. E aí a gente percebe aqui que com 85 anos, o que que ele diz? Olha, eu estou tão forte agora como eu estava lá com 40 anos. Olha, eu estou com tanto vigor agora como eu estava lá quando eu tinha 40 anos. Olha, eu tenho 85 anos agora, mas se for preciso, eu ainda vou para a guerra. Quando a gente olha para a vida de Caleb, a gente vê um exemplo realmente de cuidado em todos os aspectos da sua vida. A gente vê que ele então não se descuidou, mesmo vivenciando N contextos de vitória, de derrota, de palavras negativas, vendo pessoas ao seu redor morrerem, porque nessa caminhada muitos morreram, vendo pessoas ao seu redor desistindo, a gente percebe uma postura de um homem que ele estava firme na promessa, portanto, ele se cuidou. E claro, né? Ele não precisou desistir de nada, ele não precisou deixar nada é, 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 paralisá-lo e até mesmo vencê-lo no sentido de que eu não dou mais conta, eu vou desistir porque está demorando muito o cumprimento dessa palavra e dessa promessa. E às vezes, irmãos, Deus não nos prometeu de repente Hebron. Mas às vezes Deus nos prometeu um país, um outro país. Às vezes Deus nos prometeu uma outra cidade. Às vezes Deus nos prometeu uma formação, uma faculdade. Às vezes Deus nos prometeu um povo dentro da nossa igreja para a gente cuidar, para a gente consolidar. Às vezes Deus nos prometeu nos levantar para que nós fôssemos uma voz profética onde nós estivéssemos. Você sabe o que que o Senhor
já falou com você, e se ele ainda não falou, ele vai falar, porque todos nós temos um propósito de vida a viver e a cumprir. Mas, diante de tudo isso, como que nós temos zelado, primeiramente, com o nosso instrumento de trabalho, que é o nosso corpo, porque isso impacta na obra. Como que nós temos olhado para dentro de nós, porque isso impacta na obra. Eu não sei, né, qual que é o seu encargo dentro da igreja onde você congrega. Mas, irmãos, ao longo dos anos, pela uma falta de cuidado, o que que a gente viu e tem visto ao longo dos anos? Nós temos visto os cristãos muito cansados, muito feridos, magoados um com o outro, entristecidos, pessoas cheias de potenciais, mas que estão assim tão feridas, tão magoadas, tão angustiadas, que com tanto potencial já nem consegue mais se envolver na obra. Ao longo dos anos, a gente tem visto o aumento de depressão muito grande dentro da igreja e principalmente no meio da liderança. Ao longo dos anos, a gente tem visto muito suicídio dentro da igreja. Mas por que isso, irmãos? É porque em algum momento a gente deixou de cuidar da gente. É porque em algum momento a gente deixou de cuidar de nós. E eu não sei se aqui tem alguma liderança, mas é, é, é completamente humano a gente externar a nossa humanidade. É completamente assim normal a gente externar a nossa humanidade. Eu acho que na formação da liderança da igreja, eu acho que faltou uma aula. Eu acho que faltou dizer assim: olha, agora você está se tornando um pastor, agora você está se tornando um apóstolo, agora você está se tornando um profeta, agora você está se tornando um evangelista, agora você está se tornando um mestre, agora você está se tornando um homem e uma mulher de Deus. Mas olha, você não deixou de ser um ser humano. Então, em algum momento você vai sentir dor, em algum momento você vai se sentir fraco, em algum momento você vai se sentir e aí trazer realmente a o conhecimento da pessoa que em algum momento a humanidade dela vai aparecer, que em algum momento as emoções dela serão externadas. Só que isso não é momento de vergonha, porque isso é do ser humano. Foi o próprio Deus que colocou dentro de nós uma alma para que nós sentíssemos aquilo que o Espírito estava fazendo no nosso corpo e pudéssemos nos expressar. Mas aí eu não sei o que, que acontece, irmãos, que a gente tem muita dificuldade de dizer: olha, está doendo, olha, é aqui que está apertando, olha, é aqui que eu não estou dando conta, é, 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 acho que eu não vou conseguir, acho que eu não estou conseguindo, olha, está pesado demais para mim, eu posso parar um pouquinho para eu respirar. Eu posso parar, porque, irmãos, parar não significa desistir. Parar não significa abandonar o chamado, abandonar o propósito. Parar para respirar, parar para meditar, parar para se reprogramar, isso é completamente saudável, porque é isso que precisa mesmo acontecer. Aline, você vai me falando aí do horário, porque eu falo muito. E se alguém quiser também intervir, pode falar. O que foi que não só eu, né? O que que se percebeu nesse processo de pandemia?
Eu penso, irmãos, que nós estávamos muito desequilibrados, nós, o povo de Deus, os cristãos. Eu penso que nós estávamos muito fora do prumo. Eu penso que nós estávamos muito. eh, eu penso que nós estávamos muito em padrões errados. E o que aconteceu? Deus fechou tudo e falou: eu vou mandar todo mundo ir para casa. Eu vou mandar todo mundo ir aonde é o centro aonde acontece a, a, o centro da organização, porque esse povo precisa se organizar, se reorganizar. E aí então vem uma pandemia, e para onde é que a igreja vai? Para dentro de casa, que é o lugar aonde se conversa, aonde se reprograma, aonde para, respira e decisões são tomadas. Eu olho muito nesse contexto pandêmico e eu vejo Deus, na sua infinita graça e misericórdia, reprogramando a igreja, reequilibrando a igreja. Porque, olha, irmãos, nós não fomos. A palavra era: vão para a fazenda, vão para o sítio, vão para a praia, vão para o hotel. Não. A palavra foi: fica em casa. Trazendo essa ideia, sabe, de que é na casa que acontece, né? Essa reprogramação é ali, né, na nossa mesa, no nosso quarto, ali na nossa sala, que a gente se reprograma, respira e traz novamente os projetos. Então eu olho muito esse tempo como essa reprogramação de Deus. É claro que a gente respeita todo o processo dolorido de perda, de luto, de morte. A gente, com certeza, a gente sente tudo isso. Mas olhando pelo um outro lado e tirando uma lição disso, Deus também queria nos reprogramar novamente, queria nos equilibrar novamente, para que o surto da igreja não fosse maior, para que as doenças no nosso meio não crescesse mais, para que o desequilíbrio não fosse mais exacerbado. Então, eu penso que foi isso também que o Senhor quis fazer conosco, a noiva dele. Um tempo de pausa, um tempo de respirar, um tempo de se reprogramar e um tempo de novamente avançar no propósito, avançar no chamado, avançar naquilo que um dia Deus pediu para que eu e você fizéssemos. E aí, queridos, eu gostaria muito, já que caminhando quase para o final, eu gostaria muito, então, que nós começássemos, é, tanto nessa noite, quanto daqui durante a semana, durante o mês, enfim, nós pudéssemos realmente fazer uma reflexão de quanto que nós temos se importado com o outro e o tanto que nós temos se importado conosco. Quanto que nós temos se doado para o outro e, e quanto que nós temos se doado para nós. O tanto de coisa que nós estamos envolvidos lá fora e às vezes estamos esquecendo aqui de dentro. Porque, na verdade, irmãos, tal reflexão é necessária, é, pois nós só conseguiremos chegar até lá no cumprimento da promessa da palavra se nós respeitarmos o processo. Porque, irmãos,
Se a gente realmente não respeitar o processo, nós vamos cansar. E ao invés de ser uma parada para alinhamento, vai ser uma palavra para desistência. Se nós não nos reprogramarmos, nós não vamos conseguir chegar até o final da jornada. Não porque Deus não quis, mas porque nós não cooperamos, porque nós não contribuímos na, na, na caminhada e no processo. E a gente sabe, irmãos, que chegar é maravilhoso, chegar é o alvo. O chegar é assim tão importante quanto o processo na caminhada, porque é justamente como eu me comporto no processo, em toda a trajetória, em toda a caminhada, é justamente isso, como eu me comporto, é que vai dizer se eu vou chegar ou não. Por isso que nessa noite eu gostaria de convidá-los a realmente uma reflexão, aonde a gente vai se perguntar: Deus, eu estou no centro da sua vontade, eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, eu estou cuidando de mim, eu tenho te obedecido. Aonde é que eu estou em toda essa situação? E com certeza, irmãos, o Senhor, ele vai falar, ele vai se revelar a você, a mim, a outros que talvez possivelmente irão ouvir essa aula daqui em outros momentos, para que a gente possa realmente se encaixar no propósito, no padrão e naquilo que Deus nos ordenou a fazer. Quero só dar uma pequena pausa e perguntar: alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem algum acréscimo? Eu falei alguma coisa que ficou duvidoso? Porque eu não sei se cai a live ou não, mas se você tiver alguma consideração, fale, e se você não tiver, eu vou continuar falando. Acho que ninguém tem, né? Para a gente finalizar, irmãos, realmente, eu gostaria de deixar com os irmãos uma passagem que fala muito conosco, que está aqui em. Deixa eu pegar aqui, que desmarcou. Timóteo. Estava marcado aqui, saiu, mas eu vou achar ela já, já aqui, Timóteo. Só um momentinho. Aqui, achei. Gostaria só de finalizar aqui com os irmãos essa palavra que está aqui em Timóteo, capítulo 4, segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 5, aonde ele vai falar assim: Tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. E numa outra versão vai dizer assim: e cumpre cabalmente o teu ministério, né? O teu chamado, o teu encargo, o teu serviço, de uma forma bem simples. Nós temos, irmãos, uma resposta a dar para Deus diante daquilo que ele nos confiou. Lembra da parábola dos talentos, né? O Senhor ali foi confiando na mão dos seus servos talentos. Só que teve um que ele não cumpriu cabalmente com o seu serviço. Teve um que ele foi meio negligente. Às vezes ele
né? Não cuidou muito das emoções, não cuidou muito da mente. Enfim, eu estou parafraseando, claro. Mas, queridos, diante de tamanho sacrifício que um dia Jesus ele fez por mim e por você, por toda a humanidade, nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Que essa resposta seja, pelo menos, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Que pelo menos essa resposta seja a gente cumprir aquilo que com tanta confiança ele confiou em nossas mãos, aquilo que com tanta honra e tanto privilégio ele confiou em nossas mãos. Eu não sei o que você faz, mas já parou para pensar que no meio de uma multidão, Deus ele confiou isso exatamente em suas mãos? No meio de tanta gente, no meio de tantos países, no meio de tantos povos, ele confiou isso exatamente nas suas mãos. Para você se tornar essa pessoa, para você desempenhar esse encargo, esse papel, para você responder a ele em relação a isso. Agora, queridos, diante de tamanho privilégio, qual tem sido a nossa resposta? Qual será a nossa resposta? O que mais Jesus pode esperar de mim e de você? Eu gostaria que realmente nós pudéssemos dizer: Senhor, eis-me aqui e usa-me. E pudéssemos nos comprometer conosco em cuidar de nós, porque assim nós vamos conseguir cuidar do corpo de Cristo e assim nós seremos como um corpo bem ajustado. Amém, queridos? Glória a Deus, pastora Aline. Como eu tenho uma dúvida, Aline, como que finaliza, o que que faz agora, o que me direciona, mulher? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma pergunta ao professor a respeito da aula? Pode ser também sobre, não só sobre a aula, né? Mas pode ser outras perguntas também. Quiserem conhecer mais um pouquinho o trabalho dele também. Você também trabalha com o povo indígena. Então, se você quiser saber, é só levantar a mãozinha e perguntar. Esse é o momento. A gente vai ver se alguém tem alguma dúvida, depois a gente faz uma oração, aí a gente encerra. Certo, certo. Enquanto você, né, programa aí, se você vai falar ou não, eu só quero falar um pouquinho do Projeto Pai. O Projeto Pai, por amor aos indígenas, é um projeto que no dia 4 de janeiro de 2010, o Senhor confiou nas nossas mãos esse projeto, a fim de que nós pudéssemos levar Cristo até aos indígenas. Então, com o passar do tempo, nós desenvolvemos esse projeto chamado Pai por Amor aos Indígenas. E de 2000, a palavra nós recebemos em 2010, e de 2014 para cá, nós então temos desempenhado esse papel entre algumas etnias indígenas brasileiras. E a gente, então, monta uma equipe, a gente vai tanto nos Chavantes, quanto nos Guajajaras, quanto nos Terenas, quanto nos Canelas, e a gente vai conviver um pouquinho com esse público, levando ali donativos, levando profissionais da área da saúde, levando a arte, a cultura, a palavra de Deus e aquilo mais que eles necessitam. Então, esse é um pouquinho do trabalho que a gente desempenha. Quando você lembrar, orem pela gente. Eu também faço parte de uma companhia de dança, conforme eu já falei, onde a gente
prega a palavra de Deus por meio da arte, tanto em ruas, quanto em hospitais, em presídios, em escolas, dentro e fora do Brasil, em igrejas, enfim. Essa é a nossa arma, essa é a ferramenta que nós temos, né, para falar de Jesus, e esse é um pouquinho do trabalho que a gente faz. Certinho, irmãos? Amém. Obrigada, Nilson. Pode falar, irmão Geraldo. A paz do Senhor, professor. Na É, paz do Senhor, meu querido. é uma honra e um prazer meu de conhecer. O mais na frente é uma honra pelo nosso grande Deus, né? É o dono do nosso conhecimento, o dono de tudo, acima que possamos vivenciar nesse mundo em que vivemos, em qualquer área que seja, né? Verdade. Então, estamos diante dele. E o que mais me deu muito nessa missão, missão missionária, missão evangélica, missão dirigente da igreja, eu tenho que fazer isso. Não pode parar, não pode entristecer, não pode aborrecer, sempre continua no meu espírito, junto com o Espírito Santo, fazer contínua essa vontade de Deus, esse interesse de Amém. Deus. O Amém. que Deus peça fazer, devemos fazer. Eu devo fazer. Então, Exato. professor, eu agradeço muito essa participação, essa aula me deu muito um desenvolver no meu espírito, no meu pensamento, a qual a, a palavra de Deus que é necessário para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ele não é uma escrita em livro, ali apresenta um remédio, cura para a nossa vida, para a nossa alma, principalmente. Então, isso devemos também levar essa cura, essa salvação, essa saudável para nossos irmãos, que precisam ser também alcançada nessa cura, nessa salvação. Então, aqui na Exato. aldeia Comunidade do Vado, precisa esse remédio, precisa que os irmãos cheguem aqui e dar esse remédio para os irmãos. Significa a Sim. palavra de Deus. Meu muito obrigado. Quero que continue o professor falar o amor de Deus, né? Que Jesus nos ensinou. Amém? Amém. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Obrigada, Geraldo. Mas alguém tem alguma dúvida ou algo a acrescentar? Não, Patrícia. Muito obrigada por tudo, agradeço. Obrigada, linda. Seja bem-vinda, Patrícia. Deus abençoe sua vida. Acabei de chegar. Paz. A Patrícia é uma das facilitadoras da escola TAP. Ela está aqui com a gente também participando. Então, gente, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu vou parar aqui de gravar e depois a gente vai fazer uma oração. Eu pedi o missionário mesmo para fazer uma oração por nossas vidas, né? Amém. Então, gente, muito obrigada por participar. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.